Claro, e esse é um caso muito interessante, porque no final das contas, eu já vou adiantar o final, esse espírito tornou-se um estudioso, tornou-se um companheiro da casa. E essa é a primeira coisa que nós temos que ter em mente. Porque, na nossa opinião, Orson, demais amigos, o que mais dificulta a percepção de um mistificador ou de um pseudo-sábio é que esse ainda é um tema muito delicado de ser avaliado nas reuniões mediúnicas. Então, o médium pode ficar melindrado, ou o dialogador pode ficar melindrado porque foi enganado, e ninguém toca nesse assunto. E isso é um efeito da ignorância da mediunidade, que mostra o seguinte: não é o médium, no caso ali, que está mentindo ou mistificando, e sim o espírito. E que o dialogador muitas vezes não vai conseguir perceber, e outro médium, inclusive, pode perceber. Então, certa feita, manifestou-se um espírito, e ele dizia ser um dirigente das sombras, e que ele estava, em determinado caso, desenvolvendo chips neurais para ser implantados no cérebro das pessoas, que ia agir através dos fótons, promovendo um looping de imagens ideoplastizadas, falando bonito, né? Falando difícil. Eu já pensei assim, das duas, uma, ou um espírito da região inferior com alto cabedal intelectual, ou eu vou apertar ele aqui e vamos ver o que vai sair. Das duas formas eu vou ter uma resposta. E aí a primeira coisa que nós normalmente fazemos é tratar o espírito com respeito e dignidade, como todo filho de Deus merece. Então eu parto da premissa o seguinte: ele está falando a verdade, até que me prove o contrário. Então eu digo, meu irmão, você é muito bem-vindo aqui. E ficamos muito felizes de ter espíritos intelectualizados junto a nós. Você não é bobo, sabe que nós estamos aqui num trabalho no bem e queremos evitar que processos obsessivos aconteçam. Mas também estamos aqui em um grupo de estudos. E vejo que você tem um grande cabedal e nós aqui temos muito interesse em aprender. E aí eu já percebi que ele ficou com o ego um tanto inflado. Aí eu já fui começando a perceber que tipo de espírito era, né? Ele já soltou um sorriso através da médium, já aprumou o corpo, aquele tom professoral. Falei, bom, maravilha, é por aí que eu vou. Porque quando a gente se faz de aluno, e somos todos alunos, fica muito mais fácil. Não é que sou eu contra ele, o bem contra o mal, a luz contra as trevas. Eu quero aprender, ele quer ensinar. E aí eu comecei aqui também, eu vou atalhar, né, para a gente não delongar muito, comecei a fazer alguns questionamentos para ele sobre essa proposta, né, do que seriam esses pacotes de fotônios que ele lançaria ao sistema nervoso central e de que maneira isso se expressaria através do pensamento, em que áreas do cérebro. E aí cada dialogador vai usar aquilo que tem de conhecimento, como a minha área de formação de saúde, então a neurofisiologia é um conhecimento que eu tenho. Eu não ia lá para o lado da física quântica, que não é a minha área de conhecimento profundo, mas a neurofisiologia, sim. Então comecei a fazer questionamentos básicos de neurofisiologia para ele, e o espírito começou a enrolar. Não, isso não vem muito ao caso. Isso não é do interesse. O interesse é que nós acoplemos esse chip. E eu disse, mas esse chip vai funcionar de que maneira, meu irmão? Como vai criar a imagem? Você pode me elucidar sobre isso? E aí ele começou a dar volta, dar volta. Eu falei, olha, o irmão ou sabe ou não sabe. Por favor, seja sincero comigo. E aí eu acho que ele teve a lucidez que já tinha sido descoberta e diz assim, bem, eu não sou aquele que fabrica, eu sou aquele que implanta. Então a gente já começou a perceber que o espírito veio querendo, digamos assim, ser uma coisa que não era, e embora ele traz uma certa veracidade no que ele fala, ele não detinha esse conhecimento. E então aproveita, ô meu irmão, então você é um trabalhador. Veja que é um trabalhador. E veja que você tem interesse em conhecer. Por que não te ensinaram ainda sobre isso? É porque lá eles não ensinam nada, senão a gente vai ter poder, e eles não querem nos dar poder. Aí eu disse assim a ele,
sempre inspirado, né? Mas aqui, meu amigo, o nosso chefe, que é Jesus, o que ele quer é que nós saibamos cada vez mais. E aqui nós temos a oportunidade de aprender tudo o que temos condições. O que Jesus quer de nós aqui é que nós sejamos cada vez melhores e que nós utilizemos o que temos de bom em favor do bem. Então, você pode pensar, prefere ser tratado como um simples trabalhador braçal que fica implantando chips que nem sabe do que é feito e nem como age para prejudicar as pessoas, ou quer aprender a ciência do bem, a retirar esses chips, a ajudar as pessoas a se sentir melhor? Porque esse conhecimento aqui para você é aberto, desde que você queira e desde que você consinta em estar conosco. E aí a gente descobriu que esse espírito, embora vaidoso, embora orgulhoso, embora mentiroso, no fundo, só queria trabalhar. E só queria ter conhecimento para poder falar com alguém que sabia alguma coisa. Então não era maldade, é isso que a gente aprende com Allan Kardec na escala espírita. Não é maldade, é ignorância. E aí ele diz, eu posso mesmo trabalhar com vocês? Vocês me aceitam aqui? E eu respondo, todo filho de Deus é bem-vindo aqui, meu irmão. Vai ser um prazer aprender contigo, porque eu também aqui sou um mero recepcionista. Recebo você e recebo todos os irmãos. Espero que você aprenda muito e um dia venha nos ensinar. E então a gente percebe que não é um duelo. A ideia que se tem muitas vezes é que é um duelo de conhecimento. E nós vamos ver que esse pseudo-sábio, e esse é o pseudo-sábio, é bom deixar isso claro, ele não é o mistificador necessariamente, é o pseudo-sábio, que diz saber o que não sabe. Esses indivíduos, eles até têm interesse, eles até são esforçados, mas muitas vezes o que eles não têm é a oportunidade de aprender o que querem. E a gente aprende que a casa espírita é uma escola, não é verdade? Se a casa espírita é uma escola, não é só para os encarnados, é também para os desencarnados. Não só ele, como muitos outros companheiros que eram obsessores, quando perceberam, isso é muito importante, o convite para o trabalho no bem, fizeram basicamente o que Saulo fez quando transmuta-se em Paulo. Usa tudo o que tem de bom, agora, com um vetor para o bem. Então, esse é o nosso último causo da noite, né? Para poder trazer para os irmãos quão ricas são as experiências medianímicas. E quantas outras experiências que, num segundo momento, nós vamos poder conversar, nós podemos aprender sobre tantos aspectos da nossa vida, para que nós também não sejamos por aí afora o obsessor, o pseudo-sábio, o mistificador, o vaidoso, o egoísta, o apegado material, o sexólatra, o alcoólatra, porque os espíritos apenas refletem no mundo espiritual o que ainda existe conosco aqui. Não é que lá é uma experiência e aqui é outra. Os mundos se intercomunicam e se interpenetram. Nós aprendemos com eles e nós deveríamos colocar em prática tudo o que nós aprendemos. E não sei se vocês perceberam, mas de todos os casos que nós trouxemos, nenhum se trata de um espírito de escola. Nenhum se trata de um Bezerra de Menezes, de um Emmanuel, de um Chico Xavier. E por quê? Primeiro porque as obras estão aí, gente. Isso não precisa de reunião mediúnica. Esses espíritos já disseram muita coisa que a gente ainda desconhece. E a outra coisa é que nós aprendemos em muito com aqueles que são mais parecidos conosco, que têm suas vicissitudes, que têm suas dificuldades morais, e por isso nós prezamos aqui, ao invés de trazer as mensagens dos benfeitores, sem aqui diminuir a importância deles, eles sabem disso, obviamente, mas trazer de espíritos que são gente como a gente, com as suas dificuldades, porém no mundo espiritual. E eu sinceramente espero que tenha sido útil de alguma forma. Devolvo aí para o Orson, já agradecendo a companhia de todos e a bendita oportunidade de servir. Ô Gustavo, essa sua apreciação tão bonita nos faz lembrar, né, que você citou lá atrás o vaidoso, o mentiroso, o pretensioso,
Somos nós, né? Somos nós. Que coisa, né? A gente fica procurando justificativa. Agora, uma coisa que me chama a atenção também, Gustavo, o mistificador às vezes se confunde com o pseudo-sábio, não é? Muitas vezes. Você quer fazer um comentário rápido? E eu te passo Claro. aqui. O último comentário de um telespectador aqui é apenas para você encerrar mesmo. Agora a gente vai encerrar, viu, gente? Agora vocês não mandem mais perguntas que nós vamos encerrar. Esta é a última mesmo. Mas é interessante essa pergunta, aproveitando essa linha de raciocínio, você vai falar sobre o mistificador se misturando com o pseudo-sábio, mas a Aline Barros faz uma pergunta importante aqui nessa altura. Existe possibilidade de um determinado espírito influenciar várias pessoas de uma mesma família? A gente sabe que sim, mas vamos ouvir o Gustavo. Pois percebi que, por vezes, um dialeto específico, frases, atitudes, gestos, etc. Excelente. Vamos aqui primeiro com a Aline, enquanto a pergunta está fresca. Então, primeiramente, sim, em geral, reencarnamos junto a espíritos que temos um pregresso, uma história pregressa de outras encarnações. Então, em geral, nós temos amigos em comum e inimigos em comum, que naturalmente vão tentar interferir no âmbito familiar. E a Aline falou uma coisa que é muito importante, que Allan Kardec cita um autor que diz assim: o estilo é o homem. Então, como é que nós vamos perceber muitas vezes o próprio mistificador, o próprio espírito na sua individualidade, através do estilo? Então, tem um cacuete, tem um tipo de fala, tem um tipo de circunstância, de ação específica. Então, a partir daí, nós podemos sim perceber uma influência de um indivíduo, de uma personalidade, e nós vamos identificando isso. E aí é assim que nós vamos aprendendo a identificar os espíritos. Eu, particularmente, vibracionalmente, consigo hoje, depois de muito tempo, perceber a presença de um determinado espírito, que no caso é o Luiz. Por quê? Porque ele tem o seu estilo, ele tem o seu jeito de transmitir o pensamento. E isso a gente pode fazer, e o médium vai sendo treinado para detectar, mesmo que ele não veja o espírito ou não ouça, que é, por exemplo, o meu caso, mas nós conseguimos captar a frequência. Então, sim, tá, Aline? E o que fazer, que é o mais importante? Que essa família se reúna em prece, se reúna no culto do Evangelho no lar, se reúna no trabalho do bem, e sempre nesses momentos, orem por esse determinado espírito, para mostrar que ele também é bem-vindo e que ele não é um ser que precisa ser expulso, mas acolhido e orientado, porque ele é filho de Deus. É esse o grande diferencial da relação com os espíritos que o Espiritismo nos ensina, a não tratá-los como demônios e expulsá-los, e sim a tratá-los como doentes da alma, acolhê-los e orientá-los. Então essa é a grande diferença e o que deveríamos fazer com esse tipo de espírito, de obsessor familiar. Assim como existem os espíritos familiares, que via de regra têm uma relação com um grupo familiar, também tem aqueles obsessores que guardam uma relação qualquer com aquele grupo familiar, ou ainda que seja com apenas um indivíduo. Ele utiliza do núcleo familiar para gerar prejuízo àquele indivíduo. Essa é uma das estratégias dos obsessores que André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda decorrem assim, em tantos casos nas suas obras. Quanto a essa, vamos dizer assim, essa união, essa mescla do mistificador e do pseudo-sábio, é interessante a gente perceber o seguinte: o que o mistificador basicamente faz é se portar normalmente como ou um espírito bom, um orientador, um amigo espiritual, ou um espírito necessitado. Para quê? Para consumir o tempo ali da reunião e essa reunião não ter a instrução devida. Então, o mistificador, na grande maioria das vezes, ele se faz deliberadamente passar por alguém que ele não é, tentando enganar e se comprazendo em ver as pessoas serem enganadas.
O pseudo-sábio é alguém que muitas vezes, como nesse caso, até acha que sabe alguma coisa e que vai... Sabe aquele aluno que não estuda, mas que faz umas notinhas e acha que vai passar de ano ali na média? Esse é o pseudo-sábio. Eu sei alguma coisinha, eu vou falar de algumas coisas, e quem sabe cola, e aí eles vão ali realmente me respeitar. Ele quer o respeito pelo conhecimento que tem, embora não tenha muito conhecimento. Esse é o pseudo-sábio. Ou seja, ele não tem a sabedoria que julga ter e não assume sua ignorância. Aí entra a questão da vaidade. Já o mistificador se compraz em enganar e deliberadamente engana. Por exemplo, sexta-feira agora, na nossa reunião de desenvolvimento mediúnico, um mistificador apareceu. Então ele se manifestava através de um médium, fazendo a médium chorar, dizendo que era uma babá que tinha desencarnado e que estava perdida. E a médium ao meu lado via-se um espírito rindo do processo acontecer. O dialogador conversando, o médium como se fosse uma manifestação verídica e outra médium vendo o espírito rindo. E esse mesmo espírito se manifesta através de outro médium depois, se passando já por um outro tipo de espírito sofredor. E aí o que é que acontece? Ele estava ali para, de certa forma, fazer o grupo perder tempo, e quando ele é percebido, e nós começamos a conversar com ele, ele tinha também seus dramas, que eu não vou entrar aqui no mérito. Então, o mistificador, ele se compraz em enganar. O pseudo-sábio, na verdade, o que ele quer é que as pessoas acreditem para venerá-lo, para tê-lo como um orientador espiritual. Diferente do mistificador, que não tem nenhum prazer nesse processo, apenas quer fazer com que nós percamos tempo. Isso algumas vezes pode ser parecido, porque pode ser um mistificador que utiliza de um conhecimento. Agora, aí é que entra a importância do estudo. A gente falou da importância do estudo para o médium, mas e o dialogador? Se o dialogador não tiver conhecimento, tanto o mistificador